Olá a todos vocês, tudo bem? A partir de agora você começa a acompanhar mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. E eu reforço que esta videoaula de Sociologia é mais uma sequência de videoaulas que tem como finalidade contribuir com o seu aprendizado para o Exame Nacional do Ensino Médio, exatamente no componente de Ciências Humanas, onde, na prova do Enem, há algumas questões que estão associadas à sociologia. Em tela, vocês visualizam, como eu sempre recomendo, no início das nossas videoaulas. Vamos utilizar o nosso livro didático. É o nosso material não só de suporte, mas é o material de estudo, o qual todos vocês devem dispor. O livro A Prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, primeiro ano do ensino médio. E nesta videoaula, nós iremos dar sequência a uma temática anteriormente já desenvolvida numa videoaula anterior, que é a relação entre o Estado e entre os movimentos sociais. Para esta videoaula, eu irei trabalhar com todos vocês 4 questões, 2 do livro didático, anteriormente mencionado, e 2 outras questões que foram questões que estavam no Enem. Vamos então já partir para o nosso exercitando? Visualizem em tela, nós temos aí uma charge, né? E essa questão ela foi retirada da página 177 e é a questão número 8. Na charge vocês podem observar, nós temos 2 situações, né? Nós temos um quadro em cima, né, onde aparece uma reunião, um agrupamento de pessoas com características físicas completamente distintas, né? Nós temos um idoso, nós temos uma pessoa negra, nós temos homens, mulheres, e essas distinções vão desde o tom de pele até mesmo a questão, né, como que cada um deles está vestido. E logo abaixo, nós temos aí onde há o fundo rosa, né, nós temos um rapaz negro, no caso, jogado, estirado no chão. Agora eu vou fazer a leitura do que está em cada um dos quadros. Na primeira, onde nós temos a aglomeração de pessoas, nós temos assim: a ciência já provou a inexistência de raças entre seres humanos. Na parte de baixo nós temos: mas continua um mistério, a estranha tendência das armas de fogo de atingirem jovens negros. Vamos avançar? Então nós temos aí o comando da questão que assim pondera: de acordo com a imagem, pode-se afirmar que, letra A, ironizava-se o discurso científico sobre a existência de raças com a variedade de pessoas retratadas no primeiro quadro. B, ironiza-se o discurso da inexistência das raças com base na seletividade social observada nos assassinatos. Letra C, o assassinato de jovens negros é um fenômeno misterioso e impossível de ser estudado pela ciência. Letra D. As descobertas científicas da biologia estão mais avançadas do que as descobertas da criminologia. E letra E. Compara-se uma constatação científica, a inexistência de raças, com o senso comum sobre os jovens negros. Então prestem bem atenção. A temática da questão, ela nos traz uma reflexão a respeito de um problema social muito presente na atualidade, que é justamente a questão da discriminação racial. Então, o que é que nós podemos perceber? O tema da nossa videoaula trata a respeito do Estado e trata a respeito dos movimentos sociais. Na videoaula anterior, eu comentei com todos vocês da seguinte forma: os movimentos sociais, eles se organizam quando eles não conseguem ter a efetividade na garantia de direitos.
Ou seja, nós temos uma parcela da sociedade, aliás, várias parcelas da sociedade que têm os seus direitos violados, desrespeitados, não cumpridos. E essas parcelas, diariamente, elas são agredidas de alguma forma, através de um ato violento propriamente dito e até mesmo o não acesso e a não violação dos seus direitos. Por isso que hoje, aliás, não só hoje, mas faz parte da historicidade do nosso país, né? O movimento negro sempre se fez presente no sentido de equacionar ou no sentido de resolver, vamos colocar dessa forma, essa desigualdade em que o negro ele é subjugado em nossa sociedade. Então vamos retomar a questão e vamos visualizar agora qual é a resposta correta. Está expressa na letra B. Ironizava-se o discurso da inexistência das raças com base na seletividade social observada nos assassinatos. Ou seja, quando nós observamos a letalidade no que diz respeito ao assassinato de jovens, nós vamos perceber que é mais uma situação em que a população negra do nosso país, principalmente os mais jovens, acabam sendo um alvo constante. Vamos avançar para a próxima questão. É a questão de número 16. Página 184, reforço a utilização do livro. Nós temos uma imagem. E nesta imagem, o que é que nós podemos observar? É uma imagem em uma estação de metrô. Nós temos aí o metrô parado, né? E nós estamos visualizando nessa imagem o embarque de um cadeirante, ou seja, de uma pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência essa que poderia estar acessando, digamos assim, qualquer outro lugar. Logo, a imagem, ela nos traz uma discussão a respeito da inclusão social. Nos traz uma discussão a respeito da acessibilidade, voltada principalmente para as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Na imagem, nós temos, volto a reforçar, justamente o cadeirante. Reflita, ele está conseguindo entrar no trem, né? No caso, no metrô. Ele está tendo facilidade. A estrutura que está sendo apresentada aí, a cena, ela mostra facilidade no acesso ao metrô para que ele possa utilizar esse meio de transporte? Ou será que essa imagem, ela mostra a todos nós uma dificuldade? Vamos avançar e visualizar o que a questão, ela quer de nós. Temos aí o comando que assim coloca: a temática da inclusão social de pessoas com deficiência, letra A, é amplamente criticada pela população, que argumenta sobre os altos custos de adaptação dos espaços públicos. Letra B, ainda é limitada a grupos específicos, uma vez que não há envolvimento das diferentes esferas de governo na garantia de inclusão social de pessoas com deficiência. Letra C. Reflete uma estratégia capitalista para indução do consumo de bens por pessoas com deficiência. Letra D. Associa-se a compensações simples e desarticuladas que auxiliam pontualmente alguns grupos formados por deficientes. E letra E, tem permeado as discussões de políticas públicas e representa uma forma de marketing sobre a atuação responsável de empresas que efetivam a garantia de acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. Diante dessas 5 possibilidades de resposta, vamos observar qual a correta. Está na letra E.
tem permeado as discussões de políticas públicas e representa uma forma de marketing sobre a atuação responsável de empresas que efetivam a garantia de acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida. Então, prestem bem atenção. No Brasil, nós também dispomos, dos grupos sociais, dos movimentos que levantam justamente a bandeira das pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. E é claro que quando esses movimentos, e aí não especificando somente o da pessoa com deficiência, mas todo e qualquer movimento social, quando ele age em oposição à estrutura do Estado, quando ele age em oposição a uma estrutura que está dada no que diz respeito ao funcionamento da sociedade. Muitas das vezes, para que eles consigam os resultados necessários, é necessário justamente interferir nas políticas públicas até então existentes. Muitas das vezes, as políticas públicas elas precisam ser repensadas para garantir acessibilidade aos direitos justamente dessas minorias, como se fala no linguajar atual. Vamos avançar, nós temos mais uma questão e a nossa próxima questão, ela não está no livro, mas uma questão que esteve no caderno de provas lá de Ciências Humanas no ano de 2017 do Enem. Acompanhem com bastante atenção a leitura do enunciado. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos cargos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Então, prestem bem atenção, mais uma situação de desigualdade, mais uma situação de acesso aos direitos, não só o acesso, mas de pura efetivação. O enunciado da questão, ele nos traz uma reflexão a respeito do papel da mulher na política. E nós sabemos que, nessas últimas décadas, politicamente falando, a mulher ela conquistou espaços expressivos. Nós já tivemos um determinado momento da história da nossa sociedade, principalmente aqui no nosso país, em que a mulher nem direito ao voto ela possuía. Hoje, a mulher, ela contribui na sociedade democrática, no sentido de estar votando, no sentido de estar contribuindo com a escolha dos nossos representantes. São avanços? São avanços. Devemos comemorar? Sim, devemos comemorar. Mas isso não quer dizer que essa desigualdade entre homens e mulheres ela já foi resolvida. Basta você olhar. Observe no nosso estado, quantas deputadas estaduais nós temos eleitas? Em nossa cidade, quantas vereadoras? No nosso país, qual é o quantitativo de mulheres senadoras, ministras, deputadas federais? Enfim, nós vamos perceber, no que diz respeito a isso, que o público masculino ainda continua sendo majoritário. Vamos retornar para a questão? Nós temos assim, no comando da questão, no âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de, letra A, leis de combate à violência doméstica, B, cotas de gênero nas candidaturas partidárias, letra C, programas de mobilização política nas escolas, letra D, programas de incentivo ao voto consciente e, letra E, apoio financeiro às lideranças femininas. A resposta correta está na letra B,
cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Hoje, um partido político, quando ele chega a um determinado pleito eleitoral, ele deve atender um quantitativo mínimo, mas isso não quer dizer que deve se conformar com esse mínimo de mulheres que devem sair, digamos assim, candidatas em uma determinada eleição. Agora nós vamos para a última questão do nosso Exercitando, também do Enem, mas dessa vez do Enem de 2019. A criação do Sistema Único de Saúde, SUS, como a política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Quando nós tratamos dessa relação entre Estado e entre movimentos sociais, quando eu menciono ao longo dessas videoaulas a ação dos movimentos sociais em garantir não só o acesso, mas a efetividade de direitos, então prestem bem atenção, estamos tratando de direitos. De direitos em que o processo de violação, de desrespeito desses direitos, ele precisa, digamos assim, ser impedido. Como eu mencionei na videoaula anterior e que você pode estar acessando em nossa plataforma, o artigo 5º da Constituição Federal, ele preconiza que todos são iguais perante a lei. Nós sabemos que socialmente há as diferenças, mas essas diferenças, elas não podem jamais se sobrepor aos direitos das pessoas, porque nós tratamos de pessoas, não de homens, não de brancos, não de mulheres, não de crianças, não de idosos. Nós tratamos pessoas. Percebam a impessoalidade. Pessoa com as características que ela possui. E que aquele ser, na sua integridade física e que na sua integridade moral, merece todo o respeito e deve ter todos os seus direitos assegurados. A citação, ela fala justamente do SUS, o Sistema Único de Saúde, um marco na política pública de saúde do nosso país. E principalmente no que diz respeito à Constituição Brasileira de 1988, né? Então nós temos um direito que ele é assegurado, ele é universal, independente das diferenças que as pessoas elas possam vir a apresentar. Vamos observar agora o comando da questão e as possibilidades de resposta. Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são: letra A, paternalismo e filantropia; B, liberalismo e meritocracia; letra C, universalismo e igualitarismo; letra D, nacionalismo e individualismo; ou letra E, revolucionarismo e coparticipação. Vamos visualizar a alternativa correta, tá bem fácil, e expressa na letra C, universalismo e igualitarismo. Isso implica dizer o quê? Universal, referente a todas as pessoas. É isso que o Sistema Único de Saúde ele preconiza. Uma política pública em saúde, um direito essencial voltado para todos os brasileiros. Ao mesmo tempo que ele é universal, ele deve ser
igualitário, sem estabelecer diferenciações sociais entre as pessoas. Não importa se é o negro, não importa se é o índio, não importa se é a pessoa com deficiência, mas todos têm direito ao acesso à saúde e que essa saúde ela seja oferecida de forma qualificada a todos os cidadãos brasileiros. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Estou finalizando esta videoaula de Sociologia. Espero que você acompanhe a próxima aula, porque eu te faço esse convite para que não deixe de assistir às videoaulas deste componente curricular e todas as vezes que você quiser assistir esta aula ou outras aulas já ministradas, não deixe de acessar a nossa plataforma. O link está aparecendo aqui, ó, abaixo da tela. Um abraço a todos vocês e até a próxima.